Recentemente aconteceu um trem bem interessante, absolutamente interessante, fascinante mesmo, que é o fenômeno dos coach mirim. Eu vi um vídeo do moleque que tava lá no alto dos seus 14 anos de idade, com essa experiência toda atrás nas costas, assim, sabe? Mais de 6 mil livros, 3 divórcios, não sei quantos filhos lá no alto dos seus 13 anos de idade. Sentadinho lá falando, mas se eu for pra escola eu vou ter que ir pra ensinar. Por quê? Porra, eu quero aprender a ficar rico e eu quero... meu tempo é precioso, meu tempo custa dinheiro. Se eu vou pra lá, eu vou ter que ser pra ser professor. Pra que eu vou querer saber da vida de Aristóteles? O que vai fazer diferença na minha vida? Quanto dinheiro eu vou fazer com essa merda de Aristóteles? Eu falei, muito bem, ele tem um bom ponto. Assim, realmente tem. Não é nem brincadeira. Porque assim, se você levar em conta que o sentido último da vida é fazer o dinheiro, realmente Aristóteles não tem lá grande interesse. Ah, mas você vai aumentar a sua consciência, isso vai ocasionar em determinadas... Não, porque eu estou usando o sentido extremamente prático do negócio. Sem discernimentos mais elevados, seja de moral ou ética, entendeu? Se a gente resumir tudo a fazer dinheiro, ele está certo. Inclusive eu acrescentaria mais coisas, como por exemplo, eu acho que ele não deveria sequer ir para a escola e sim virar traficante, porque ele ganharia muito dinheiro de forma muito rápida. Ou talvez fazer outros trâmites ilícitos, né? Se bem que coach, enfim. E cara, que coisa maluca, porque o problema não é nem o moleque em si, né? Ele não tem nenhuma ideia própria, né? Ele é um robô. E, porra, perceba que se tira completamente o valor da escola de um lugar para você cultivar a personalidade, né? Cultivar o saber, etc, etc, não tendo em vista um retorno financeiro, um retorno prático, imediato, mas sim um retorno, de certa forma, espiritual, mais elevado, que seria a absorção do conhecimento, que por si só, em tese, já deveria ser autossuficiente. Então, eu vou conhecer por conhecer para conhecer, porque conhecendo eu vou me tornar um ser humano mais propriamente humano, né? Mais apropriado das questões que diz respeito à humanidade. Meu Deus do céu, se a gente tira tudo isso e deixa só a questão mais prática de fazer dinheiro, o moleque está certo. E o problema é que quando você tira Deus da equação, quando você tira essa questão mais elevada, de fato, o que sobra são as questões mais imbecis, como por exemplo o dinheiro ou o sexo. Porra, pensa comigo, quanto tempo você gasta da sua vida com essas questões sexuais? Sabe, você vai gastar... Sexo dura quanto tempo da sua vida? O prazer sexual dura quanto tempo? Você vai girar toda a sua vida em torno de uma merda dessas? Sabe? É foda você resumir as questões as questões humanas, as questões mais baixas, né? Por exemplo, esse lance do dinheiro, né? É foda, cara, você resumir tudo também em torno de dinheiro. O Bá, por exemplo, era pobre pra cacete, tinha lá a casinha dele com 575 filhos e meio pra cuidar. Mesmo assim, ele era um gênio e a satisfação dele veio por meio de outras coisas. O dinheiro ele é um fim, não um meio. Não, perdão, confundi. O dinheiro é um meio, não um fim. O sexo também, ele vai ser o fim do sexo vai ser a criação de vida, né? Vai ser a gravidez, etc, etc. E quando a gente tem quando a gente esquece essa questão do propósito, essa questão das coisas mais elevadas, acaba que a gente fica tudo meio maneta, né? Fica tudo um bando de maluco, aleijado, rastejando para cima e para baixo, falando, ai meu Deus do céu, a vida é tão infeliz, Deus não existe, então eu vou dar o cu. Enfim, é isso que resume quando você vai tirando as questões mais elevadas. E nesse estado que a gente está atualmente, onde tudo de mais elevado está sendo morto, a maior parte das discussões, a maior parte dos debates vão sendo absolutamente aniquilados. Essa questão, por exemplo, da educação, como é que eu vou falar que o moleque está errado? Ah, mas você tem que ver que o seu desenvolvimento, foda-se. Ah, mas você tem que ver que as questões mais elevadas, a questão do trivium, a questão da alma, foda-se. Eu quero ganhar dinheiro. O que eu vou falar para isso? Ele quer ganhar dinheiro. O sentido da vida dele é ganhar dinheiro. Tem gente que o sentido da vida é dar o cu. Eu vou fazer o quê? Não dá para conversar. O bicho acredita num trem desse, fala muito bem, bate nas costas do sujeito e fala, vai em frente. Tem que fazer o negócio que é a conversão por exemplo. Você fica lá e mostra, olha como é que a minha vida é melhor que a sua e você só faz merda.
fique mais parecido comigo. Porque eu sou foda? Não, porque eu sou menos burro que você. O que, levando em conta o povo brasileiro, não é muito difícil de se fazer. Enfim, como é que não tem como você ir contra o moleque? Ele está redondamente burro. Você vai para a escola, o discurso lá dentro é que você tem que formar cidadãos. O discurso lá dentro é que você tem que formar... O que mais que eles falam? Você tem que formar pessoas com consciência de classe, que você tem que formar pessoas... E vai inventando essas palavras que no final não querem dizer muita coisa, ou se querem dizer alguma coisa, o sentido já se perdeu faz tempo, e fica nessa confusão do caraças, e no final não vai para lugar nenhum. De fato, não vai para lugar nenhum. Exatamente porque se perdeu esse sentido mais elevado, que é o sentido de fato das coisas é o sentido mais elevado, sabe? As coisas são só um meio para um fim. Se você tira o fim, você fica só com o meio, e o meio é só metade. Não vai funcionar, meu filho. Você pega um sujeito e parte ele no meio, assim, ó. Fica metade da cara, metade um braço, uma perna, metade do saco. Me fale, ele vai funcionar? Não vai, ele vai morrer, inclusive. Não sei se vocês já fizeram essa experiência de se partir ao meio, mas vocês vão morrer. E é o que o povo tá fazendo. Então, bicho, eu não sei, é um negócio que assim, ele transcende a burrice e já vai pra loucura. E eu vou fazer o que com isso? Meu pai tem uma frase que eu acho assim, perfeita, que é: não se discute com o louco. E eu levo isso para minha vida como um dogma assim, impressionante. Que é, não se discute com o louco. Ele chegou e falou, mas tem que ganhar dinheiro, tem que dar o culto, caralho. Falo muito bem, tem mesmo, vai nessa, meu filho. Estou exagerando, óbvio. Não discuto, não. No final, o problema desse moleque é o mesmo problema daqueles velho boomer que faz a passagem do filho de criança para vida adulta, levando ele pro puteiro para comer alguém, ou chega para você e fala, dá aqueles conselhos maravilhosos como, olha, trabalhe o mínimo possível. Caralho, velho, trabalhar o mínimo possível? É óbvio que o cara pensa assim, ele fez um concurso público quando tinha 20 anos, viveu o resto da vida mamando a teta do Estado, aposentou, ganhou uma puta de uma aposentadoria e ainda por cima rouba do esquema de ônibus da prefeitura. Pô, ele tá com a vida excelente. Mas não funciona assim. Você teve esses luxos, essas regalias todas, eu não vou ter. Minha vida é muito diferente da sua. Sabe? Provavelmente a minha geração já não vai ter mais aposentadoria, porque a pirâmide de natalidade, né, já está invertida. Tem muito mais velho do que gente nova. Vamos pagar. Tem uma criança para 5 velhos. Como é que a criança vai pagar a aposentadoria de 5 velhos? E a dela? Bem que vocês entenderam. Porra, 5 para 1 não rola. Viu? Definitivamente não. Então a gente está nessa loucura onde vai cortando as coisas e vai perdendo sentido. Simplesmente isso. E ele de fato está certo. Esse menino. Todo esse movimento de coach, em particular esse fenômeno dos coaches mirins, eles fazem dinheiro de fato. E um dos motivos dele fazerem dinheiro é porque essas questões são uma necessidade. Perdão, a gente resume tudo, essas questões como dinheiro, pegar mulher e esse tipo de coisa. Então, de fato, vai ter uma grande saída, sabe? Esse pessoal que fala de pegar mulher, a vida inteira do sujeito é moldada pelo fato que ele quer comer uma buceta. Falando da forma... Porque assim, não é uma mulher, é um decote, como diria o nosso Rodrigues. É isso que ele quer. E ele também não é um homem, ele é uma máquina de comer decotes. Eu fico, caralho, um sujeito desse, não tem muito o que eu possa fazer, porque de fato essas questões são um pouco mais elevadas, como por exemplo, se ver como algo além de um comedor de decotes e ver as mulheres além de um decote, é algo que lhe é, assim, absolutamente surreal. Da mesma forma, esses moleques que só faz dinheiro e fala que Aristóteles é só um velho broxa, falar para eles que não é que ele é uma questão... principal braço do conhecimento ocidental é de fato algo assim também surreal. E não tem o que fazer em relação a isso, porque esse pessoal eles não tem dentro da perspectiva deles questões mais elevadas. Simplesmente não tem. Não dá para debater, não dá para convencer. Sabe aquela coisa para você fazer o debate, vocês têm que ter algumas premissas similares? Então, um vive em Marte, o outro vive em Vênus. Um acredita que o céu chove diamante, o outro que chove água, assim. São diferenças enormes que uma pessoa tem da outra, ao ponto que elas não se conversam.
A única convergência que eles têm é praticamente de serem seres humanos vivos, por hora, porque todos nós morreremos, eu não sei se vocês sabem. É algo, inclusive, que a gente se esquece muito, a morte, porque acaba que essa redução toda das coisas torna tudo muito simples e muito limitado. Por exemplo, a questão do memento mori, que as menininhas góticas e os rapazes emos usam, aquela coisa que coloca lá na bio do WhatsApp, memento mori. Olha como eu sou culto, eu estou falando em latim. Olha como eu sou dark, eu estou me lembrando da morte. O cara nunca cheirou um cadáver putrefado na vida, nunca viu um defunto sem velório, tá falando de memento mori. Ai, moleque chato pra cacete, velho. Tá bom. A Idade Média é muito incompreensível pra gente por esse motivo que nós esquecemos as coisas mais profundas. Por exemplo, essa questão do memento mori não era, como o povo fala, uma questão de opressão da elite contra os pobres coitados camponeses. Não tinha nem uma ideia disso. O memento mori era um lembrete da mortalidade humana e das limitações da vida, sabe? E de certa forma era também uma celebração da vida, porque um triângulo ele é só um triângulo entre os 3 lados que ele tem. Se ele tiver 4, meu filho, sinto muito, não é um triângulo. Então lembrar-se dos aspectos mais fundamentais da vida, dentre eles a morte, é algo que a celebra de certa forma e é algo que faz parte dela. Então, se a gente tira esse tipo de questão do negócio, essas questões mais profundas, a Idade Média inteira vai ser absolutamente compreensível. Se a gente levar tudo em conta que nem aquele sadomasoquista maluco do Michel Foucault, né? Vai ficar... O Foucault é um bom exemplo. O Foucault, ele era masoquista, ele ia numas casas de sadomasoquista, ele ficava amarrado e gostava de apanhar. Olha que homem genial! Ele falava que ele transcendeu o sexo porque ele via prazer em apanhar. Daí qual que é a teoria principal dele? É dos sistemas de poder. O cara que gosta de ser vítima do poder, ele gosta de ser submisso. Ele fica, puta que pariu, velho. Tem alguma coisa errada aí. Que nem o cara é punheteiro, ele monta toda uma religião para justificar o fato dele ser punheteiro e não querer admitir que ele está fazendo um pecado contra a castidade. O princípio é o mesmo. Sabe então, bicho? É difícil quando você resume as coisas a essas questões mais imbecis. A maior parte do mundo antigo, né? Antes ali do século XIX, assim, fica absolutamente incompreensível, com exceção da França, aqueles doidos lá, são os filhos primogênitos da igreja e foram os primeiros a fazer merda também, né? Porque, puta que pariu, decapitaram até estátua, não bastava as carmelitas. Enfim, foda, é muito foda você limitar tudo, essas questões, mas dinheiro e cu, não é? Inclusive eu acho engraçado porque muitas vezes a profundidade das relações humanas é determinada pelo tamanho por até onde a peça do sujeito entra no rabo do outro sujeito. É fenomenal, sabe? O fato de você ter tido mais experiências sexuais te deixa mais elevado do que as outras pessoas. Ao mesmo tempo que o fato de você ter pego mais mulher te deixa mais elevado que as outras pessoas. Ao mesmo tempo que o fato de você ter conseguido mais dinheiro te deixa mais elevado do que outras pessoas. E você percebe que, no final, não diz respeito a questões humanas, do que é ser humano, quais são as nossas características, assim, dessas questões absolutamente arbitrárias e bestas. Sabe? O cara pode ser foda sendo virgem e sendo pobre. Não faz diferença. Mas esse tipo de coisa é perdida, porque a gente não tem mais noção dessa questão da transcendência. E no final das contas tudo se resume ao mais puro ego e loucura, sabe? O Chesterton, ele no livro o Poeta e os Lunáticos, ele define o satanismo como tentar ser Deus, né? Aquilo que busca ser Deus. É uma definição diferente do René Guénon, que é a inversão simbólica, mas tem lá suas similaridades, enfim. E o Chesterton, ele define dessa forma. E se a gente seguir por esse raciocínio, todas essas pessoas são satanistas, porque elas invertem a ordem natural das coisas, que necessariamente levam ao ser superior, né? Ao retorno para casa, e torna tudo uma pueril questão de fazer dinheiro e sexo. Então há uma similaridade nesse sentido entre a definição do Guénon e do Chesterton, porque seria ambos uma inversão do que é ser humano. Mas enfim, eu sou burro demais para falar a respeito disso. Pra ser bem sincero com vocês, eu não falo francês. E mexer com o Guénon sem falar francês é foda. Enfim, que é homem feio pra cá. Você tem
Cara de cavalo ele, tadinho. Enfim, concluindo esse negócio. Tá todo mundo maluco? Convertam-se, estudem. Vocês não ficar maluco também. Porque já tem doido demais no mundo. Não precisa de mais não. Se fuder. Tem muito louco já.